Uma dúvida que chega muito frequentemente a nós é se existe cirurgia para endometriose. Eu sou o Dr. Roger Bessot, cirurgião geral, atuo em cirurgias pélvicas há mais de 20 anos e hoje vim falar sobre endometriose. Existe sim cirurgia para endometriose, um dos principais pilares para o tratamento da endometriose. O que ela vai ter de resultado? No momento que você resseca os focos, e a gente fala em ressecar os focos, é o quê? É remover o tecido comprometido pela doença. Muitos pacientes me chamam perguntando se é feita a cirurgia em bloco e como que é feito isso. A gente fala para todos os pacientes a mesma coisa. A doença é tratada como um todo. Então, se o paciente tiver 1, 2, 3 focos ou tiver pequenos focos, a gente remove o peritônio como um todo, porque a doença, parte dela a gente enxerga, mas eu sempre falo aos pacientes que a doença ela também existe a nível microscópico, por isso até que se justifica o paciente ficar fazendo controle, o paciente saber que ele vai ficar livre da doença por X anos, mas que essa doença é uma doença crônica, que ela só vai parar definitivamente de incomodar o paciente ou de voltar a aparecer quando o paciente entrar na menopausa. Então, embora a gente fale que é uma doença crônica, ela é uma doença crônica diferente de diabetes ou de pressão alta, onde o paciente vai ter para o resto da vida. A endometriose não. O paciente começa a ter sintomas, infelizmente, quando começa a menstruar, isso é bem típico, a gente fala para as mães que trazem os pacientes mais jovens ou até para a própria paciente, a gente sempre pergunta quando começou a menstruar e se já começou a ter muita cólica, uma menstruação muito intensa, se já começou a ter dor já com 14, 13, pouca idade, e muitos pacientes confirmam isso. Então, essa doença, no momento que vai ser feito o tratamento, e se esse tratamento for feito por cirurgia, a remoção é como um todo. Essa é a forma correta, não existe cauterizar, não existe tirar pedacinho, a gente remove a doença como um todo, sempre é feito assim. Feito isso, o paciente tem opções que devem ser seguidas, ou fazer bloqueio medicamentoso, chamado bloqueio hormonal, ou se o paciente tem a intenção de gestar, esse sim é o considerado tratamento padrão ouro. Isso vai fazer com que a associação de cirurgia com remoção completa da doença associada ao bloqueio hormonal, seja ele gestação, que é um tipo de bloqueio, ou medicamentoso, esse paciente vai conseguir ter um intervalo livre de doença longo, alguns pacientes chegando a 10 anos ou até um pouco mais. Então tudo depende do que o paciente deseja, mas está associado a um tratamento adequado, com remoção dos tecidos, todos os tecidos que tiverem doença. Se o paciente tiver lesão intestinal e não tem sintoma, e essa lesão, esse foco for pequeno, ele tiver um comprometimento da circunferência do intestino menor que 40%, 50%, eu costumo preferir deixar de 30% a 20% como seguro, uma margem segura, ou seja, ele tem um foco com uma pequena parte da parede intestinal comprometida. E esse paciente é totalmente assintomático, se esse paciente não for ser submetido à cirurgia, podemos acompanhar. Agora, eu não consigo encontrar justificativa um paciente ser operado de endometriose, tirar todos os focos de doença e o intestino, por não estar dando sintoma, deixar para lá. Isso não existe. É como se fosse varrer a sujeira para baixo do tapete. Então, o paciente, quando vai ser submetido à cirurgia de endometriose, sim, ele deve ser tratado como um todo e ele deve ser removido todas as lesões. O paciente que vai ser submetido à cirurgia uma vez, se ele tiver que ser submetido à cirurgia no futuro, seja daqui a 10 anos, o que ficou para trás, ele não vai estar menor, ele vai estar maior. Então, eu estou deixando de fazer uma cirurgia que eu posso ter um grau de dificuldade X para, às vezes, triplicar esse grau de dificuldade. O paciente que nunca foi operado, a cirurgia tem um nível de dificuldade. O paciente que já foi operado, na reoperação, o nível de dificuldade sempre vai ser maior. Eu não acho isso nem um pouco aceitável e eu atuo sempre dessa forma. Então, o paciente tem lesão intestinal e ele vai ser submetido à cirurgia de endometriose, é removido todos os focos. Trabalhando com endometriose há mais de 10 anos e tendo operado próximo a 600 mulheres nos últimos 2 anos, eu tenho uma experiência muito grande para estar falando para você sobre o que eu vejo no consultório no dia a dia. Então, você que tem algum sintoma desses que foi falado ou que já tem o diagnóstico de endometriose, não fique sofrendo, não fique achando que isso é normal. Essa doença tem tratamento e você não está sozinha nessa luta. Ela pode causar grandes sintomas em você e grandes incapacitações. Procure ajuda e você não está sozinha nessa luta.